Olá, espero que todos estejam bem. E as atividades dessa semana é sobre a Revolução Russa. Trabalhávamos na outra semana também. Então, assim, fatores que contribuíram para a queda do czar Nicolau II foram a entrada na Rússia na Primeira Guerra Mundial. Eles estavam despreparados e uma grande quantidade de perdas de vida humana ocasionou revoltas entre a população. Também temos a perda da Manchúria para o Japão e várias revoltas ou rebeliões que estavam acontecendo. Em uma delas, inclusive, chamada de Domingo Sangrento, dezenas de pessoas foram mortas a mando do czar. Elas foram em um protesto para pedir melhores condições de vida. E aí foram baradas e mortas. Muitas delas foram mortas, outras ficaram feridas. E a popularidade de Nicolau II estava baixa. Isso se formaram dois grupos. Os mencheviques, sob a liderança de Martov e Kerensky, eles queriam uma revolução gradual. Já os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, Stalin e Trotsky, esses queriam uma revolução rápida. Começar a revolução, derrubar o governo rapidamente. Aí, no início de 1917, Nicolau II é deposto do poder. Ele renuncia diante de uma rebelião em que toda a população foi contra o governo, juntamente com os militares. Os militares acabam se unindo com a população. E foi implantado, então, um governo provisório. Kerensky foi esse governo. Os mencheviques assumem o poder, mas ao mesmo tempo eles continuam na Primeira Guerra Mundial. E os bolcheviques vão ganhando o apoio da população, porque eles prometem melhores condições de vida, prometiam terra, paz e pão à população. Em 1917, os bolcheviques assumem o poder, mas os dois grupos não ficam contentes um com o outro, ocasionando em uma grande guerra civil. De um lado, tínhamos os bolcheviques, que formavam o Exército Vermelho, e do outro lado, os mencheviques, formando o Exército Branco. Ela vai até 1921 e quem venceu foi o Exército Vermelho. O resultado da guerra, cerca de 8 milhões de mortos e uma grande miséria no país todo. Quando os bolcheviques assumem o poder, eles instituem, sob o governo de Lenin, a nova política econômica, ou seja, eles se voltam um pouquinho para algumas questões do capitalismo. Agora, Lenin autoriza que poderia ter alguns comerciantes, poderia ter a entrada do capital estrangeiro, para que o país se recuperasse da guerra. Vai se recuperando. Mas Lenin morreu em 1924. E aí, Trotsky e Stalin brigam pelo poder. Quem venceu foi Stalin. E ele por ser um governo muito autoritário, ele estatizou todas as empresas,
foi forçado o trabalho coletivo no campo, foi feito as grandes empresas coletivas em que a população iria trabalhar para o desenvolvimento da nação. Mas é claro, muitos contestaram e acabaram sendo enviados para os campos de concentração. O governo de Stalin foi caracterizado pelas políticas quinquenais, ou seja, o rápido crescimento da economia e da indústria, e a Rússia se torna uma das nações mais poderosas do mundo. Ela disputa a hegemonia na Guerra Fria com os Estados Unidos. Sim, o socialismo ou o comunismo foi implantado na Rússia com essa revolução. Foram feitas importantes transformações em toda a sociedade. Lembrando que um Estado socialista ou comunista é o governo que controla toda a economia. E eles se caracterizaram, tanto Lenin como Stalin, mas principalmente Stalin, como governos muito autoritários e muito violentos, que foram feitos vários campos de concentração. O socialismo ele não atinge o mundo inteiro, não, como era a ideia no início que eles tinham. Eles queriam levar o socialismo para várias partes do mundo, ou o mundo todo, na disputa entre o capitalismo e o socialismo. Mas teve vários movimentos no mundo inteiro que aderiram ao socialismo, inclusive no Brasil. Tá? Então, assim, sobre os conteúdos, podem ler os textos, pesquisar na internet, ler o livro, ler as atividades tanto da primeira semana como da segunda semana, assinalar a alternativa correta, alternativa somente. Vocês podem também completar, colocar a alternativa correta sobre cada uma das respectivas questões, tanto na primeira semana como na segunda semana também. Desejo uma ótima semana de estudos, caprichem bastante e qualquer dúvida podem chamar. Bons estudos!